ensino médio do Colégio Avenida Freire. Espero que vocês estejam bem, né? Espero também que tenham feito uma ótima prova, né? Hoje nossa aula é dedicada à correção, né, dessas provas, né? Que foi disponibilizada lá na plataforma do colégio, certo? Vamos iniciar aqui. Bem, nossa prova, no início, ela sempre inicia com a interpretação de texto. Para isso, eu tenho que colocar os textos, não é? E as questões para análise. O texto solicitado foi esse: Dicionário Oxford, escolhe a palavra do ano 2019. A seleção da palavra do ano por dicionários gringos é praticamente uma tradução de fim de ano. O tema escolhido sempre procura representar o que marcou o ano como um todo. E essa escolha visa provocar reflexões e discussão sobre o tema. Depois de laureados polêmicos, como Emoji que chora de rir, 2015, ou o termo Yortiquaque, em tradução livre e tosca, Juventude de Moto, isto é, Juventude mais Terremoto, em 2017. A escolha de 2019 foi certeira no tema, apesar de também ter provocado uma certa estranheza e emergência climática. Lógico, a primeira reação de todo mundo, antes mesmo de pensar na importância do assunto, é afirmar que a palavra do ano não é uma palavra, mas o prêmio já previa isso. E deixou claro no seu anúncio uma palavra ou expressão que mostra através de evidências de uso algo que reflita os costumes, o humor ou as preocupações do ano que passa. Além de ter um potencial duradouro, como termo significado cultural, antes de explicar o porquê da escolha de 2009, uma curiosidade, apesar de estranho. Essa é a quinta vez da história da premiação inglesa que a expressão, ou seja, mais de uma palavra, é escolhida como palavra do ano. 2007, premiou Carbon Footprint, pegada de carbono. 2008, Credit Rush, a expressão que significa crise, recessão econômica. 2010, Big Society, nome de uma ideologia política criada pelo então primeiro-ministro inglês David Cameron. 2011, Squeeze Middle, uma brincadeira com classe média. Em 2019, clima de emergência. E essa lista poderia ser ainda maior. Há quem considere pós-verdade a palavra 2016 como uma expressão. E em 2018, a palavra do ano por pouco não foi masculinidade tóxica. No último minuto, os votantes decidiram eleger apenas tóxico para destacar o uso mais abrangente do termo. Vamos voltar à expressão 2019? Declaramos clara e inequivocamente que o planeta Terra está enfrentando uma emergência climática, afirmou uma declaração chamada Emergência Climática, feita por mais de 11 mil cientistas do mundo. Segundo eles, a população mundial enfrenta um sofrimento incalculável devido à crise climática. Além disso, o secretário-geral da ONU chamou a crise climática de a questão definidora do nosso tempo. Para o dicionário Oxford, a emergência climática é uma situação em que é necessária uma ação urgente para reduzir ou interromper a mudança climática e evitar danos ambientais potencialmente irreversíveis resultantes dela. Mas nem só de importância diplomática se faz a palavra do ano, ela também tem que cair na boca do povo. E acredite se quiser, um levantamento feito pelo dicionário inglês mostrou exponencialmente nas pesquisas da expressão que saiu praticamente da obscuridade para se tornar um dos termos mais pesquisados em 2019. Em 2019, a emergência climática superou quaisquer outros tipos de emergência, sendo 3 vezes mais pesquisada que a emergência de saúde e a segunda colocada. Vale destacar que, de acordo com a Universidade de Oxford, os candidatos à palavra do ano são extraídos de dados reunidos por um extenso programa de pesquisa de idiomas, incluído o Oxford Corpus, um conjunto de artigos extraídos de 10 mil sites, formando uma massa de texto com 150 milhões de palavras. Softwares sofisticados permitem que os especialistas identifiquem palavras novas e populares e examinem as mudanças da forma como palavras mais velhas
estabelecidas estão sendo usadas. Então, a primeira questão, ele fala assim: conforme o texto, analise os enunciados a seguir e aponte a alternativa verdadeira. Vamos ver os enunciados. A primeira: a palavra do ano é eleita baseando-se no número de ocorrência em artigos científicos. A palavra do ano é eleita com o objetivo de verificar os temas mais populares do ano e provocar reflexões acerca do tema. O texto apresenta exemplos de palavras escolhidas em anos anteriores como forma de crítica à escolha do ano 2019. Então, gente, nós lemos o texto e percebemos que a que é correta, que é adequada para essa questão é o item 2, não é? Então, a alternativa sendo aqui correta, apenas a letra D, não é? De acordo com a interpretação de texto. Fácil, não é? Nós vimos lá que a palavra ela é eleita por ser popular, por as pessoas falarem, pesquisar, não é também? E por ter essa reflexão, né? Ele tem a intenção de provocar uma reflexão, não é? A segunda questão também, de acordo com o texto, com base no texto, assinala o item que não apresenta um tema eleito com a palavra do ano e mencionado no texto. Veja, ele quer aquela palavra que não foi eleita, né? Com base no texto, assinala o item que não apresenta um tema eleito como palavra, mas foi mencionado no texto. Veja, a alternativa aí, de acordo com o que nós vimos, é a letra B. Tanto é que tinha lá, não é? Que eles queriam o tóxico, não é? Então, o que poderia ser melhor é a letra B. A terceira questão, mais um texto, não é? Temos aqui fragmentos do diário. Tem aí, ó. Peter pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envie-lhe uma carta. Acredite-me, prezado senhor. Nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Crane. Ririam da sugestão. Dificilmente encontra alguém agora que saiba quem é Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não esqueço. E parece que outros também não. Resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi o fenômeno hoje esquecido e me pediram um artigo. A terceira questão, ele pede: é evidente que na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência à expressão metafórica ao empregar o anúncio metafórico. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica. O que vocês marcaram aí? Nós temos temporalidade, segundo a qual se articulam as partes do texto situando no tempo em que é relatado nas partes em questão, né? Causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto. Temporalidade, segundo o qual se combinam, não é? Mas resulta em que uma resulta ou depende de circunstâncias apresentadas na outra. A diversidade, que ele trabalha em que uma apresenta uma orientação argumentativa distinta da outra. Ou a letra E, finalidade. Vejam que nessa parte nós podemos perceber que há uma relação semântica de temporalidade, não é isso? Entre essas partes do texto. Então, a alternativa correta na terceira é a letra A. Temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Certinho? Joinha aí. Vamos para a quarta. Quarta questão, nós vamos trabalhar outro texto. E uma... Texto 1. Criatividade e publicidade. Teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade.
sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico. O texto 2 uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1. Veja, fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos, deve ser difícil mesmo, mas não é, né? B. Explorando e promovendo a polissemia, uma simples leitura do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. Lembre-se que ele está falando sobre o termo criatividade, né? Sobre o criativo. C. Recorrendo à estrutura linguística simples. D. Explorando a polissemia, a qual possui vários sentidos do termo criação. Ou E. Utilizando recursos gráficos diversificados. Percebam que na quarta questão nós temos a polissemia. Quando eu utilizo uma palavra, a mesma palavra, só que a depender do contexto ela vai ter mais um significado. Então aqui melhor corresponde ao que solicita na quarta questão é D, porque ele explora a polissemia, o que possui vários sentidos do termo da criação, né? Então acertou quem marcou letra D na quarta questão. Quinta questão, nós temos mais um texto, né? Agora nós vamos abordar as tipologias textuais, certo? Nós temos aqui Gabriela se levantou, olha aí, não é uma narração, com muito esforço e preparou um café da manhã, suco misturado com vodka. Nem ela acreditou na cena, mas foi a única saída que encontrou para encarar o peso de mais um dia inteiro no escritório. Veja, a assistente de marketing promocional não suportava a rotina profissional. Havia meses, trabalhava 14 horas das 8 às 22 e eventualmente passava sábados e domingos em eventos promovidos pela empresa. Acordava trabalho, respirava trabalho e dormia trabalho. Aos 33 anos, tinha crise de labirintite e não passava um dia sem cair no choro. Quando terminou de tomar o suco batizado com álcool, enviou a mensagem para seu psiquiatra. Foi a gota d'água. Gabriela, você precisa parar agora. Olha só, uma ordem, né? Venha para o consultório que eu vou prescrever uma licença de 1 mês. Chega, respondeu o médico. Em outro canto do país, olha outro caso, né? Outra situação. De 2015, Eloá Regina ouviu o despertador e se preparou para começar mais um dia de trabalho. Juntou todas as forças para levantar da cama, mas não conseguiu. O corpo não respondia. Aprovada em um concurso da prefeitura de uma capital, a jovem de 23 anos passava 9 horas diárias trabalhando. Em seguida, emendava outro turno na faculdade para concluir o curso de administração pública. Mas nem lá parava de pensar nos abacaxis que precisava descascar no trabalho, nos prazos a serem cumpridos, nas constantes ameaças de ser exonerada, na culpa por não dar conta de pepino, sentia dor de cabeça e perdia o sono, não conseguia assistir às aulas. Até que o corpo tomou por ela a decisão. Era hora de se afastar do trabalho. Eloá e Gabriela sucumbiram ao cansaço. E a pressão do ambiente de trabalho viraram parte das estatísticas. 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, segundo estimativas internacional. A proporção é semelhante ao do Reino Unido, onde a cada 3 habitantes, mais de 20 milhões de pessoas enfrentam o problema. Mesmo na Alemanha, conhecida por ter uma carga horária reduzida entre os países envolvidos, 2,7 milhões de pessoas, 8% da força do trabalho, apresentam sinais de burnout. É um problema mundial que, segundo especialistas, aumenta a cada ano e causa danos à saúde e à economia. No Brasil, a falta de produtividade causada pela exaustão gera prejuízo de 3,5% do nosso PIB, conforme cálculos feitos pelo ISMA em 2010. Esses milhões de pessoas não conseguem relaxar. Não há feriado ou férias que consigam repor todas as energias sugadas pelo expediente. É o nível mais devastador do estresse. É uma exaustão
que não passa nunca e a pessoa não consegue se adaptar à situação nova, explica a psicóloga. É uma doença mesmo, com um fogo descontrolado, completa ela. Imagine seu pior dia no trabalho. Às 19, seu chefe exigiu um relatório extenso e complexo para amanhã do dia seguinte, com o tempo apertado, o trabalho não saiu tão bom assim. E ele, claro, não gostou do resultado. Você está cansado e sente que seu empenho não valeu a pena. Bate aquela insegurança e você se pergunta: quanto tempo levará até o RH o chame para conversar sobre a sua demissão? Seu corpo entra em alerta, no estágio inicial natural, aquela reação biológica que prepara o organismo para correr ou lutar. A maioria das pessoas supera a crítica, sai para reclamar com os amigos e esquece o dia ruim. Outra parte em busca de um novo emprego. Mas nem todo mundo consegue agir assim. Pessoas que estão de saco cheio do trabalho ficam loucas pelo fim do expediente. Aí saem com os amigos, vão ao cinema, mas alguns, por mais que odeiem o trabalho, não conseguem se desligar dele. Só pensam nisso, chegam em casa mortos e não fazem mais nada, explica o psiquiatra. É como se para essas pessoas todos os dias, inclusive finais de semana, fossem repletos de medo e de sensação de incompetência e impotência. O corpo nunca desliga o sinal de alerta e, uma hora ou outra, mostra os sinais de exaustão, que os agravados podem ser até fatais. Que se agravados, né? Aí a quinta questão, ele diz assim: refere-se ao uso da psicologia. Nós estudamos as psicologias, né? Vimos as mais utilizadas, a dissertativa, os argumentos, né? Vimos a narração, a descrição, a injuntiva. Agora nós vamos analisar cada item e marcar verdadeiro ou falso, como a questão pede. Há no texto uma análise a presença das 3 tipologias textuais: narração, descrição e argumentação. Na outra, há uma predominância da tipologia textual argumentativa, apesar de haver traços na tipologia narrativa, injuntiva e descritiva. Veja, quando ele fala predominância, ele quer dizer que a maior parte do texto é argumentativa, não é? É isso que você tem que identificar no texto, o que não ocorre. Na outra, ele diz: pode-se identificar traços textuais de tipologias narrativa e injuntiva no texto em análise? Podem, não podem? Esse item dá certo. Nós verificamos lá a narração, não é? E identificamos lá injuntivo quando alguém, né, aconselha, não é? Tem um modo imperativo. A outra, ele diz assim: apesar de predominantemente descritivo, o texto deve ser considerado dissertativo. Vocês acham que o texto é dissertativo? Tá errado, né? A outra, eles falam: não é possível identificar no texto as tipologias. Não, né? Nós podemos sim identificar tipologias. Agora, ele diz que não é possível. E é possível sim identificar tipologias no texto, certo? Mas essa está errada também. Então, a alternativa correta foi quem marcou letra A. FF, VFF. Né? Continuando aqui, vamos para a 6ª questão, mais um texto, né? Nem Hazerote, nem Margot foram eleitos. As 2 bolas saíram do saco, é verdade, mas foram inutilizadas. E do primeiro por faltar a primeira letra do nome, e do segundo por lhe faltar a última. O nome restante é triunfante, era de um agentário ambicioso, político, obscuro, que subiu logo à poltrona do campo, com espanto geral da república. Mas os vencidos não se contentaram de dormir sobre os louros do vendedor. Requereram uma devassa. A devassa mostrou que o oficial das inscrições intencionalmente viciara a ortografia de seus nomes. O oficial confessou o defeito
e a intenção, mas explicou-os, dizendo que se tratava de uma simples elipse. Delito, se o era, puramente literário. Não sendo possível perseguir ninguém por defeitos de ortografia ou figuras de retórica, pareceu acertado rever a lei. Nesse mesmo dia, ficou decretado que o saco seria feito de um tecido de malhas, através das quais as bolas pudessem ser lidas pelo público e, ipso facto, pelos mesmos candidatos, que assim teriam tempo de corrigir as inscrições. Infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna malícia. A mesma porta aberta à lealdade serviu à suça de um certo na bica, que se conchavou com o oficial das estações para ver um lugar na Assembleia. A vaga era uma, os candidatos 3. O oficial extraiu as bolas com os olhos do cúmplice, que só deixou de abanar negativamente a cabeça quando a bola pegada foi a sua. Não era preciso mais para condenar a ideia dos malhas. A Assembleia, com exemplar paciência, restaurou o tecido espesso do regime anterior, mas para evitar outras elipses, decretou a validação das bolas cuja inscrição estivesse incorreta, uma vez que 5 pessoas jurassem ser o nome inscrito o próprio nome do candidato. De Machado de Assis. Aí ele diz assim na sexta: no texto supracitado são evidenciados elementos que caracterizam como narrativo, a saber por quê. Vamos relembrar algumas questõezinhas do texto narrativo. Nós temos que ter personagens, podemos ter um narrador que pode ser um observador ou narrador personagem, né? Nós temos a apresentação, o desenvolvimento, né? Temos também a demarcação de tempo, espaço, né? E a situação e como ela se resolve. Aí ele diz assim: o que vocês marcaram aí que melhor corresponde às características do texto narrativo? Olha, pela presença de defeitos de ortografia, não, né? Essa daqui você já descarta de outra. Bem, pela presença de expressões literário e elipse, quando se narra a devassa exigida pelos versículos, também não, né? Pela presença de um espaço interlocutores específicos destacados no vocativo senhores, estabelecendo a relação entre o narrador e os leitores, espaço superior do texto formulário, não. Vocês também vão ver que há textos que eu começo com vocativo,
que povoavam as moitas, o morro, a serra distante e os bancos de macambeira. Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra, com certeza importante, porque figurava na conversa de Sinhá Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permanecia indiferente, mas o irmão se admiraria, invejoso, inferno, não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa ruim, e resolvera discutir com Sinhá Vitória. Se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, bem, Sinhá Vitória impunha-se autoridade visível e poderosa. Se houvesse feito menção de qualquer autoridade invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentara convencê-lo, dando-lhe uma cacorote, e isto lhe parecia absurdo. Achava as pancadas naturais quando as pessoas grandes se zangavam. Pensava até que a zanga delas era a causa única dos cascudos e puxavantes de orelhas. Esta convicção tornava-o desconfiado. Fazia-o observar os pais antes de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar Sinhá Vitória, porque ela estava bem disposta. Explicou isso à cachorrinha com abundância de gritos e gestos. Aí ele pergunta assim na oitava: quanto ao tipo textual, é correto afirmar que o texto narrativo, em função de todas as características típicas dessa categoria lidos, exceto uma, ele quer que não é. Para você marcar que não é, né, uma característica típica do texto narrativo. Nós temos a presença de personagens que agem ao longo do texto, sim, não é? O texto narrativo, ele trabalha com isso, com presença de personagens. Então, ele quer o exceto, aqui não é, né, típico da característica narrativa. Na B, encadeamento de ações que confere o dinamismo, o narrativo é dinâmico, né? Ele é movimentado, então não pode ser a letra B. A C, ele fala, defesa de um ponto de vista construído por argumentos. Epa, e isso é característica do texto dissertativo argumentativo, não pode ser na narração, né? Então, o exceto aí, nós chegamos logo na letra C. Acertou que marcou a letra C, bem fácil, né? E aqui nós temos sequência temporal constituída de argumentos por expressões adverbiais e verbais, nós vimos isso nas aulas, e defesa de ponto de vista organizado por argumentos, né? Então, a correta aqui, que é o exceto, não é? Nós vamos marcar a letra C. Não é? A nona, ele diz assim: impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo, coberto de penas e aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou, coitada, disse Sinhá Vitória. Novamente nos descapados, transportando o baú de fogo. Aqui diz, o narrador deste texto mistura-se personagens que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada